Este é o podcast Vibração Cristalina. Eu sou Jaya. Eu sou Adriana. Estamos aqui para uma viagem no entendimento das limitações do ego e na compreensão do ilimitado poder da expansão da consciência. E como o cinturão de fótons influencia o campo eletromagnético da Terra para a evolução do novo humano. Nessa temporada fazemos a leitura das cartas de Cristo para esclarecer a importância desta nova consciência manifestada. Olá a todos, mais uma vez para esse encontro com as magníficas cartas de Cristo, em total coerência com a fonte. Vamos nos colocando, para receber todos esses portais para o nosso interior e estarmos conectados perfeitamente com o mais alto nível de consciência, que é a consciência crística, nos trazendo todas essas palavras que vão nos estimular a cada dia a vivenciar uma certeza na consciência, que é o que nós verdadeiramente somos, Então vamos lá. Exatamente. Como você está aí? Estou bem. Feliz? Bem feliz pelas novidades todas que estão ocorrendo. E dá para se perceber que tudo isso está ocorrendo realmente devido a esse alinhamento, da consciência, essa consciência cristalina, consciência crística, e que cada vez mais se torna evidenciável, na nossa realidade. Muitas pessoas, direta ou indiretamente, consciente ou inconscientemente, estão sentindo isso, e a gente começa a perceber isso de forma cada vez mais clara, né? Então, só motivos para estar feliz mesmo. É isso. Satitananda, Só bem-aventurança. Exatamente. Então, nós estamos na carta 2, certo? Carta 2. Sim. E nós tínhamos ali falado na última leitura sobre o diálogo, entre Cristo e a sua mãe, e que ela demorou um pouco, para entender e começar a aceitar o que ele falava, o que ele dizia e como ele se portava perante a visão do Deus de Israel, do Deus judeu. Então, acho que hoje também nós teremos aí uma boa parte dessa carta mostrando essa mudança de visão para ela, mãe de Cristo, e também aí informações e pontos bem importantes para nós também. Isso. Foi um descortinar para ela também, Foi, exatamente. Imagina que naquela época a força do dogma, a força dos preconceitos, a força de uma instituição, a força do poder masculino ali muito forte, oprimindo as pessoas e tudo. Então, vai ser muito interessante esse desvelar de Maria. Desvelar de Maria. Ficou bonito, né? Logo hoje, no Dia das Mães, Desvelar de Maria. Olha que sincronicidade, que interessante. É verdade. A gente não lembrava onde nós estávamos, E aí aparece exatamente, estávamos nesse capítulo do Dia das Mães. Que interessante. E ela passa por isso, porque ele vai falar justamente no parágrafo anterior, é o que nós vamos ler agora, que era justamente o pai, que estava trazendo todos os benefícios e cura, o que ela necessitava para casa, e também a cura dos seus irmãos, e irmãs tão rapidamente. Quer dizer, aquilo estava realmente mexendo, com a compreensão dela. Aquilo era impossível. Se ele podia trazer cura, de onde vinha isso? Então ele tinha uma conexão muito forte com o pai. E aí então ela começa a fazer algumas perguntas, no sentido até de querer testar Cristo, testar se o que ele estava colocando era verdadeiro, e ao mesmo tempo
entender, né, de forma até realmente humilde a posição que o próprio filho tinha ali diante dela. Você quer ler? Ou quer que eu comece? Vamos lá. Eu vou começar hoje, em Certo. homenagem às mães. Isso, parabéns. Eu podia ver que ela estava começando a entender um pouco do que eu dizia. E o que é o castigo? Perguntou-me. Não existe castigo da forma como o compreendemos. Nascemos para nos comportarmos da forma como o fazemos. Temos que encontrar uma maneira de superar nossos pensamentos e sentimentos humanos, porque estes nos separam da proteção do Pai e nos trazem as doenças e a miséria. Quando tivermos aprendido a superar o pequeno eu, que é o ego, então entraremos no reino dos céus. Perfeito, né? Muito. Minha mãe afastou-se silenciosa, claramente ponderando sobre o que eu dissera, mas não mais com raiva. Eu sabia que ela estava meditando sobre minhas afirmações e percebi que eu estava colocando de cabeça para baixo o seu seguro e bem conhecido mundo. Perguntava-se no que o mundo iria se tornar se dependesse inteiramente dos homens controlarem as suas maldades e a dos outros. Mesmo os reis e governantes eram malvados em suas ações. Sem Jeová para reinar e castigar os pecadores, onde iríamos parar? Isso era o que rodeava a cabeça dela, né? Porque o Exato. que imperava é o paradigma do medo, né? Da opressão. As pessoas se autocorrigiam a partir desse medo. Sim, sim. E era muito forte. E é o processo do condicionamento mesmo. Tem uma Exato. pesquisa, um teste científico que foi feito já há alguns anos. Isso aí, se não me engano, foi até na década de 40, se não me falha a memória agora. Mas o teste foi feito da seguinte forma: eles colocaram pulgas dentro de um vidro e deixaram a tampa com o vidro, a tampa do vidro fechada. Então as pulgas pulavam, e as pulgas elas podem pular até 5 metros de altura, né? Elas têm uma projeção forte. E depois de, acho que 5 dias, eles tiraram a tampa. E aí elas pulavam, só que pulavam num limite em que não saíam do vidro. É como se a tampa estivesse lá, eles tinham se condicionado àquilo, aquele limite. Caramba, interessante, né? Com as pulgas, né? Agora imagine isso com o ser humano. Quando você coloca ali na tampa, né, um limitador que é um Deus que vai te castigar, que vai te punir, que vai te repreender. Então, Sim. é bem o que representa aí esse comportamento dela, né? E como as crenças são realmente limitantes, né? Por isso já Muito, vem a frase, crenças limitantes. muito. Enquanto, enquanto restabelecia minhas forças, estudei as escrituras cuidadosamente, para que pudesse encontrar-me com os fariseus e escribas de forma confiante. Também era absolutamente necessário que eu soubesse o que havia sido escrito a respeito do Messias, porque estava convencido de que eu era aquele sobre quem os profetas haviam falado. Eu poderia verdadeiramente resgatar, salvar as pessoas da doença, miséria e pobreza, restaurar-lhes a saúde e a prosperidade, ensinando a verdade a respeito do reino dos céus e a realidade do Pai. Quando me senti suficientemente preparado para sair a ensinar e curar, para agradar a minha mãe, concordei em ir num sábado na sinagoga de Nazaré e falar para a congregação. Como era o costume, levantei-me e foi entregue o livro de Isaías para ler.
Escolhi a passagem que profetizava a vinda do Messias que viria libertar o povo judeu de todo tipo de escravidão. E aqui acho que ele vai descrever a passagem, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar a libertação aos encarcerados e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos, para proclamar o ano da graça do Senhor. Então sentei-me dizendo: hoje vocês veem esta profecia cumprir-se em mim. Nossa, você imagina como é que deve ter sido, né? Isto produziu choque e espanto no rosto dos homens, que me olhavam atônitos. Mas eu continuei falando, sabendo que o Pai me diria o que falar. As palavras vieram sem hesitação. Falei de minha experiência no deserto e relatei a visão do bebê crescendo até a idade adulta, sendo envolvido inconscientemente sendo envolvido inconscientemente em correntes e ataduras mentais, e assim ficando cego e aprisionado na escuridão interior, fechando-se para Deus. Olha que incrível! Expliquei que ao fazer isso, eles expunham-se à opressão de conquistadores, escravidão, pobreza e doenças. Olha, porque Deus é luz, eu disse, e luz é a substância de todas as coisas visíveis. Olha como ele já era quântico aqui. Muito. E luz é o amor que faz todas as coisas para que o homem desfrute delas. Todas as bênçãos de abundância e saúde foram livremente disponibilizadas para aquele que amar a Deus com a mente, o coração e a alma, e que viver estritamente segundo as leis de Deus. Não as leis dos dogmas, hein? As leis de Deus, que são leis de amor, são as leis da fonte, são os atributos da fonte. Quando terminei, houve um completo silêncio na sinagoga. Senti que a congregação havia experienciado algo estranho, poderoso, e que tinha sido elevada a um plano superior do pensamento. Lembra que a gente falou dos níveis da mente, né? A mente tem um nível, mas existe um nível pré-pensamento e um nível após o pensamento, que é a consciência, né? Olha que interessante, ele relata isso aqui. Exato. Quando terminei, houve um completo silêncio na sinagoga. Senti que a congregação havia experienciado algo estranho, poderoso, e que tinha sido elevado a um plano superior do pensamento. Desejei que nada interrompesse a tranquilidade transcendente daquele momento. Em seguida, começaram a sussurrar entre si. Se perguntavam quem eu era. Alguns estavam convencidos de que eu era Jesus, a pessoa cuja família era bem conhecida na aldeia, mas outros não podiam aceitar aquilo, uma vez que eu havia falado como alguém que tinha autoridade. Infelizmente, senti ressurgir minhas antigas reações para com aqueles homens religiosos. Sabia que tinham me desprezado no passado, de forma que esperava por essa rejeição.
Voltei às antigas atitudes desafiadoras e isso os enfureceu por completo. Pelas minhas próprias reações humanas, atraí o desastre e este quase aconteceu. Olha que interessante, ali ele vestiu a roupa do ego, né? Ele lembrou, ele voltou ao passado, ele se desconectou com esse nível de consciência acima do pensamento, ele voltou para o nível dos pensamentos, se identificou com aquilo, retrocedeu, entrou num campo de tempo, olha que interessante, e ali ele começou a ter as emoções e o corpo dele começou a reagir àquelas emoções. Impressionante. Sim. E olha como tudo veio contra ele, né? Na primeira frase, fala que ele coloca lá com a mãe, ele diz que o pai faria, né, o subir, né, superar os limites dos pensamentos e sentimentos humanos, né? Sentimentos humanos, exato. Seria basicamente esse tipo de comportamento. E aí ele passa por ela. Isso, olha como que é interessante que são faixas, né, de frequências e que é muito fácil a gente também descer essa frequência, né? Você vê que ele consegue levar sua frequência, ele entra num nível pós-pensamento, entra na consciência do todo, da unidade, e ali ele vai falando coisas que nunca ninguém imaginou que ele falasse, ou seja, você entra num estado de unidade e você traz todo o conteúdo que é a fonte mesmo, mas aí quando você, aos poucos, essa vibração, ela, por qualquer outro som que venha, que interfere, quando começaram a cochichar, né, entre eles, o nível de frequência dele baixou. Olha que interessante. Sim, aquilo conectou, desceu o nível de consciência dele. Trouxe à tona os registros antigos que ele tinha, né, de ter aquela revolta contra o tipo de pensamento religioso que ele via como sendo algo totalmente limitador. Mas é do ego, exato, né? Exatamente. Os mais jovens, instigados pelos mais velhos... Espera aí que caiu o meu fone. Os mais jovens, instigados pelos mais velhos, correram até mim e me arrastaram para o topo mais alto do penhasco, a fim de lançar-me à morte. Mas orei ao Pai para que me salvasse. De repente ficaram tão alterados que mal sabiam o que faziam. Se voltaram uns contra os outros. Então pude sair do meio deles e escapar. Foi estranho. Eles pareceram não notar a minha saída. Olha que legal, né? Eles estavam tão envolvidos com o ego deles, você vê, estavam tão fora, ausentes do agora, que não perceberam nem que ele saiu. Olha que loucura, gente. Imagina esse momento. Muito abalado por esta experiência, consegui mandar uma mensagem para minha mãe, dizendo que estava deixando Nazaré imediatamente e indo para Cafarnaum, uma agradável cidade junto ao mar da Galileia. A princípio, pensei em juntar-me a antigos conhecidos, mas senti intuitivamente que isso não seria o correto a fazer, de modo que, durante todo o caminho e ao entrar na cidade, pedi orientação e ajuda ao Pai para encontrar acomodações. Eu não tinha dinheiro e não pediria esmola. Ao caminhar pela rua, uma mulher de meia idade veio em minha direção. Ela carregava pesados cestos e seu rosto estava triste. Parecia ter chorado. No impulso, abordei-a perguntando onde poderia encontrar alojamento. Ela disse brevemente que normalmente me ofereceria uma cama, mas que estava com seu filho muito doente em casa. Olha as sincronicidades. Pois é. Também disse que tinha ido comprar algumas provisões para alimentar os
consoladores que haviam se reunido para chorar a morte iminente de seu filho. Caramba, olha que incrível, né? Você vê como o pensamento das pessoas eram. Sim, muito, muito limitado. E aqui, olha só, aqui eu quero fazer um parêntese para falar sobre abundância. Sim. E muitas das vezes a gente acha que a abundância é só ter muito dinheiro, né? E não, a abundância, ser abundante é muito diferente de ter dinheiro, porque às vezes a pessoa tem muito dinheiro e não é nem um pouco abundante. Ser abundante é enxergar oportunidades em cada momento da vida, né? Sim. Onde você terá suas necessidades satisfeitas de forma inimaginável. E aí nós nos colocamos no estado completo de abundância, em estado total de unidade, onde não nos falta nada. Tudo tudo vai ser provido, né, naquele momento ali que você precisar. Então aqui é muito interessante esse estado de abundância, porque você reconhecer a sua origem, de onde você é, da fonte. Sim, sim. E aí ele continua. E o padrão que eles colocam aqui é muito incrível, né? Porque faz parte já de um tipo de pensamento, né? O filho estava doente, ele iria morrer, então você chamaria os consoladores, né? Para fazerem um cerimonial de morte do próprio filho, né? Quer dizer, não acreditava nessa capacidade de prosperidade ou de abundância, né? Ou seja, a vida não vai ser perdida por causa de uma doença. É impressionante. E olha só, isso tudo está nos nossos registros, né? Porque quem foram essas pessoas? São os nossos ancestrais, né? De uma forma ou de outra, esse tipo de informação ainda está em nós, sabe? Olha quanta coisa que nós precisamos transmutar. Exatamente. Meu coração, ele continua, meu coração se afligiu por ela, mas também se alegrou. Prontamente tinha sido dirigido para alguém que eu poderia ajudar. Aí estão as cronicidades. Ele poderia ajudá-la e ela iria ajudá-lo, né? Com uma cama e tudo mais. Expressei minha simpatia e ofereci-me para carregar suas cestas até a casa. Ela me olhou por um momento, perguntando-se quem eu poderia ser, mas aparentemente ficou satisfeita com minha aparência e conduta. No caminho, disse-lhe que talvez eu pudesse ajudar seu filho. Você é médico? Perguntou-me. Respondi que não havia recebido formação médica, mas que poderia ajudá-lo. Ao chegar em casa, de pedra, grande e bem construída, o que indicava boa situação social e prosperidade, de dinheiro, tá, gente? Levou-me até seu marido, dizendo: este homem diz que pode ajudar nosso filho. Melancólico, o homem inclinou a cabeça e não disse nada. A mulher, que se chamava Miriam, essa é a história de Miriam, olha, afastou-me dizendo que ele estava aflito e muito zangado. O rapaz é nosso único filho, entre muitas filhas, e ele culpa a Deus pela doença do garoto. Miriam, quanta gente ainda é assim hoje, né, amor? Muita gente. Miriam começou a chorar. Se ele fala assim contra Deus, que outros problemas cairão sobre nós? Perguntou-me. Tranquilize-se, disse-lhe. Logo verá que seu filho ficará bem novamente. Ela olhou-me com dúvidas, mas levou-me até o quarto onde o rapaz estava. Fazia calor e o ambiente estava sufocante, cheio de gente, bem intencionada e triste, conversando. Imagine as formas de pensamento que estavam naquele ambiente. Claustrofóbico, né? Aí queria morrer mesmo, não tinha como. Pedi à mãe para esvaziar o quarto, porque todas aquelas influências eletromagnéticas, todos aqueles campos, né, vibrando uma frequência de morte,
Você imagina, não tem como escapar daquilo, e aquilo tudo penetrando até no outro campo do rapaz. Sim, sim. Como isso é importante, você conhecer todos os fenômenos do nosso ser, para poder entender essas coisas, né? Com certeza. Primeira coisa que ele fez foi limpar o campo, né? Para que esvaziasse e ele pudesse, o campo dele, que era um campo muito elevado, ressoasse com o campo do rapaz e assim conseguisse estabelecer uma cura, né? Sem a interferência das vibrações dos outros que estavam ali esperando a morte dele. Exato. Pedi à mãe para esvaziar o quarto, mas os visitantes resistiram. Eles queriam ver o que aconteceria e somente saíram do quarto contrariados quando Miriam chamou seu marido para falar com eles. Podia escutá-los discutindo com o pai no quarto ao lado. Oxi. Gente, é incrível, né? O que este homem achava que poderia fazer se o médico já havia declarado ser incapaz de ajudar o rapaz? O pai veio até o quarto para ver por si mesmo. Seu filho estava mortalmente pálido, com muita febre. A mãe explicou que ele não podia engolir a comida e que estava com o intestino solto. Ele havia estado assim por vários dias e tinha perdido muito peso. O médico disse que nada mais poderia ser feito. Ele provavelmente morreria. Coloquei as mãos sobre a cabeça do rapaz e rezei sabendo e silenciosamente, dando graças com todo o coração, que o Pai Vida fluiria pelas minhas mãos para dentro do seu corpo. Olha a troca, biorressonância energética. Sim. Desta forma, o trabalho de cura se realizaria. Senti um calor extremo e um formigamento em minhas mãos e o poder vertendo para seu frágil corpo. Fui inundado por uma alegre gratidão. Como era grandioso e maravilhoso o Pai Vida, quando liberado para fazer o seu trabalho natural de cura. Sua mãe e seu pai olhando ansiosos para ver o que aconteceria a seguir, seguravam a mão um do outro e observavam com muita atenção. Quando eles viram a cor do seu filho mudar do branco para um rubor mais sadio, exclamaram com espanto e alegria. Depois de algum tempo, o rapaz levantou seu olhar para mim, dizendo claramente: agradeço, estou bem melhor agora, estou faminto e quero algo para comer. Ó. Não posso dar comida a você, filho meu. O médico ficaria zangado. Que loucura! Ela havia sido avisada para não dar comida a ele, somente água. Eu sorri e disse: ele está curado, pode dar pão e vinho e a ele, que não fará mal. Seu pai, Zedequias, estava maravilhado de alegria e gratidão. Depois de abraçar seu filho, seu amado filho, voltou-se para mim e apertou minhas mãos calorosamente. Ficou dando tapinhas em meus ombros enquanto balançava sua cabeça, incapaz de falar devido às lágrimas que escorriam por sua face. Quando ele finalmente se recompôs, entrou no salão e falou às pessoas que lá estavam. Meu filho, quase morto, recuperou a plenitude da vida novamente. Suas palavras foram recebidas com gritos de alegria, entusiasmo, incredulidade, questionamentos, risadas e felicitações. A mãe do rapaz ficou parada, com um sorriso estampado na face. Depois disso, não foi mais necessário buscar por acomodações.
Quando Zedequias disse aos atônitos consoladores que o garoto estava curado, e o próprio jovem apareceu na porta, sorrindo e pedindo novamente por comida. Todos os consoladores rodearam-me e convidaram-me às suas casas. No entanto, preferi ficar com o pai do garoto, que agora dizia estar cheio de perguntas a fazer-me. Ele esperava que eu pudesse respondê-las. Depois de colocar o vinho e a comida sobre a mesa, todos foram convidados a comer, até saciarem-se. Zedequias sentou-se e formulou suas primeiras perguntas. Ele disse: olha que interessante, ele estava, como a gente costuma dizer, na mental, né? Estava meio perdido. Ele estava perdido, sem saber o que ele fazia, se ele buscava as pessoas que ele conhecia, se ele ia para lugares onde ninguém o conhecia, né? E olha que interessante, as coisas vieram até eles, e a gente costuma dizer o seguinte, né? Basta que a gente se prepare para que quando formos solicitados, e isso vai acontecer, estejamos preparados, né? Exato. Então, a vida se trata disso, se trata de nos prepararmos para as solicitações da vida. E é isso que é incrível, quando nós somos solicitados, estamos ali prontos, apostos, né? E aí as coisas vão fluindo, porque as coisas vão se encontrar, vão se entrelaçar. Você que tem algo a oferecer, alguém está buscando algo que você está oferecendo, né? Então, não precisamos nos preocupar. Olha como a mente tira a gente. E se ele tivesse ali só pensando naquilo e não visse a mulher, não tivesse na presença, né? Quantas oportunidades ele perderia? Se ele ficasse fixo na cabeça dele que ele tinha que ou buscar os amigos, ou ir sei lá para onde, ou ir sei lá para a direita ou para a esquerda. Mas não, ele deixou fluir. E aí as coisas foram encontrando ele. Exato. A primeira pergunta que ele fez, né? Você fez algo que nenhum sacerdote ou médico poderia fazer. A cura vem somente de Deus. Embora seja um desconhecido, percebo que você deve vir de Deus. Sim, respondi, e as pessoas murmuraram assombradas. Gente, aqui é uma pausa muito importante, porque assim, o que a gente consegue perceber de Jesus é quando ele estabelece essa verdade para ele, ninguém o tira. Ele ali não tem falso ego ou fica naquela falsa humildade, né? Não. O cara fala, só pode ver de Deus. Ele respondeu, sim. Respondi. E as pessoas murmuraram assombradas. Esta doença que veio ao meu filho era um castigo por algo que eu tenha feito de errado no passado. Ele perguntou, né? E como eu poderia cometer um pecado tão grave que Deus queria levar meu único filho? Muitas das pessoas que escutaram essas palavras encenaram com a cabeça. Você fez a pergunta que mais quero responder. Olha que legal. Zedequias. Deus nos dá a vida e a existência do ser. Ele não iria arrancá-la de nós como um homem arrancaria um tesouro de outro. Só porque está zangado com ele. Olha como esse sentido de Deus humano, né? Era muito forte. Exato. Esta é a maneira como a humanidade se comporta, não Deus. E Deus não está sentado em um trono, em algum lugar do céu, como fazem os reis humanos, que se sentam em seus tronos e governam o seu povo. Esta é a maneira humana de proceder, uma crença humana, não a verdade. A maneira de proceder de Deus
vai muito além, só um minuto, vai muito além do que a mente humana pode conceber ou sonhar. Somente eu vi aquele que nos trouxe à existência e sei que ele não é o tipo de Deus que os rabinos ensinam. Vi que ele é o perfeito amor. E por esta razão eu prefiro falar do Pai, pois eu vi que ele trabalha dentro de cada ser vivo, mantendo-o num bom estado de saúde, assim como um pai humano trabalha para manter seus filhos bem alimentados, vestidos e protegidos dentro do abrigo de um lar. Eu o vi dentro de todas as coisas do mundo. Vale ressaltar que ele está falando aqui de uma sociedade muito patriarcal, né? Então, ele usa a palavra pai, porque tudo que ele já está trazendo já é muito desconfortante. Se ele usasse uma coisa para o lado feminino, aí é que eles iam trucidar ele mesmo, né? Como pode ser isso? Perguntou um homem duvidando. Não é possível para um ser individual de qualquer tipo estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas o ar está em todo lugar, ainda que não se possa ver. No entanto, sabemos, sem dúvida alguma, que ele é muito real e muito importante para a nossa existência. Se o ar não existisse e não pudéssemos respirá-lo, morreríamos. Não podemos ver o movimento do ar, chamamos de vento, mas vemos que ele agita as folhas e conduz as nuvens no céu. Por isso sabemos que o ar está acima de nós, ao nosso redor e o que é forte, E agora pergunto, qual é a parte mais real e mais valiosa do homem? Seu corpo ou sua mente? Essa pergunta foi boa. Alguns respondiam que era o seu corpo, caso contrário, não teriam lugar na terra. Não poderiam trabalhar, não poderiam ser vistos, não seriam conhecidos. Outros diziam que sua mente era mais importante do que seu corpo. Ao que eu respondi, a mente é a parte mais importante do homem, uma vez que sem sua mente, ele não teria o comando do seu corpo. Ele não poderia comer, beber, dormir, mover-se, planejar, não poderia viver. Contudo, não podemos ver a mente. Simplesmente sabemos que temos uma mente por causa dos pensamentos que ela produz. E porque os pensamentos elaboram algum tipo de ação em nossas vidas. Acreditamos que a mente funciona por meio do cérebro. Sim, é assim que funciona. Senão, como poderia o cérebro, que nasceu da carne, produzir pensamentos, sentimentos, ideias e planos? Agora, deve estar ficando claro para vocês que é assim que o Pai está presente em todas as coisas. Ele é a mente que dirige a mente humana, fazendo seu grande trabalho dentro de cada ser vivo. Sabemos que é assim, porque vemos as maravilhas da sua obra. Vemos o crescimento das crianças, vemos o alimento que comem ser milagrosamente convertido em outra substância que os nutre e os faz crescer. Como isso acontece, não sabemos, nem sequer podemos imaginar. Mesmo que soubéssemos, ainda assim, continuaríamos sem saber o que acionou tão importante processo de vida dentro dos corpos vivos de cada espécie. Vejam de que forma tão maravilhosa os corpos de cada espécie são formados e criados propositalmente,
de forma expressa para transformar o tipo de alimento que se comem em energia para nutrir ossos, sangue e carne. Agora que nos mostrou todas essas coisas, podemos ver que elas são realmente maravilhosas, exclamou um jovem. Elas são. Vemos os jovens corpos passando por suas várias etapas de desenvolvimento e vemos suas mentes acompanhando o seu desenvolvimento físico, até que começam a desejar encontrar um cônjuge para se tornarem pais. Logo, o grande trabalho da concepção é realizado e o crescimento da semente dentro do útero continua até que a criança chegue a seu desenvolvimento pleno. Pensem, quem determina este constante crescimento tão ordenado dentro da mulher? De onde vêm os planos que regem o correto desenvolvimento da cabeça, do corpo e dos membros, os quais são invariáveis de uma mulher para outra e de uma espécie para outra? Quem decide o momento exato em que o nascimento terá início, o meio físico pelo qual a criança deve ser trazida à luz, a provisão do leite para a criança? Pensem, é a mãe? Não, não é a mãe. Ela é apenas a testemunha de tudo o que ocorre dentro dela, desde o momento em que seu marido tenha estado com ela e plantado a sua semente para se juntar a dela. Deus faz todas estas coisas de longe. Estes pensamentos chegam a cada homem e mulher para decidir quando essas coisas devem acontecer? Não. Todo este trabalho é realizado pelo poder criativo da mente. A vida inteligente, amorosa, dentro de todos os seres vivos. Gente, aqui ele fala assim muito claramente, não está em lugar nenhum, está dentro de todos os seres vivos, através da mente criativa, mente consciência unidade, mente consciência fonte, entende? É muito importante que a gente entenda isso, o quão poderosos nós somos, tanto para nos elevarmos como para nos aprisionarmos. Vemos o amor dos pais por seus filhos, sejam eles pássaros, animais ou homens. De onde vem este amor? Ele provém do poder criativo da mente, o perfeito amor, do Pai que está em nós. É por causa do trabalho que o Pai faz com as plantas, árvores, pássaros, animais e com o próprio homem que hoje estamos aqui, vivos, respirando, comendo, dormindo, tendo filhos, envelhecendo e então morrendo para passar para um lugar mais feliz. Tudo isso é a obra do Pai, que está ativa dentro de nós. Como podem negar a verdade de tudo o que disse a vocês nesta noite? Hoje viram um jovem agonizante que foi trazido de volta à plenitude da vida em pouco tempo. Fui eu quem o curou. Não, por mim mesmo não posso fazer nada. Foi a vida que é o Pai ativo dentro de todas as coisas que veio com toda a força para reparar um corpo doente e trazê-lo novamente de volta à plena saúde, porque acreditei que assim seria e não duvidei. Aqui é um ponto muito importante.
Acreditei que assim seria e não duvidei. Quantas vezes a gente acredita com o pé lá na frente e outro atrás, né? Não é acreditar. Não é acreditar. E olha que interessante. Outro dia a gente estava conversando sobre isso, né? Porque a mente, ela vai trazendo o quê? Pensamentos. Então, todos os pensamentos, eles já estão no nível do espaço-tempo. Então, você gera um pensamento, ele já criou uma forma pensamento. Já existe uma forma pensamento. Porém, ela não se manifesta no mundo mais denso, numa vibração mais densa, porque ela precisa de um certo tempo para que essa vibração se densifique, né? Precisa de algumas sincronicidades, de algumas situações para que isso se densifique. E isso, olha só como que isso é bom. A gente pensa que isso é ruim, porque você deseja uma coisa e aí você quer concretizar logo, né? Quer que ela se realize logo. Mas isso é tanto no campo da doença, como no campo de uma coisa considerada boa para a gente, percebe? Sim. E olha o que acontece, nós estamos formando formas, pensamentos, muitas formas, pensamentos. E é isso que a gente ressoa no campo da mente. Então, quantos pensamentos que vêm na nossa mente, a gente gruda neles, pensamento de medo, de insegurança, de dor, de doença. Aquilo é como se fosse uma roupa mesmo. Quando eu digo forma pensamento, é exatamente por isso. Você veste uma roupa que nem é sua, né? Quando a gente sai desses movimentos de formas, pensamentos comunitário, que eu digo que é mais ou menos isso, que é comunitário, como que você consegue elevar a sua consciência e aí você entra num patamar de acreditar e não duvidar. Mas você vai acreditar e não duvidar a partir de que plataforma? Do ser que é oriundo da fonte, do ser oriundo que é parte de Deus, né? Esse núcleo consciente dentro de uma consciência maior. Então, é muito importante que a gente entenda isso. Fala um pouquinho sobre isso. Eu vejo bem interessante essa parte dele colocar, né, como sendo essa fonte criadora, essa mente criativa, né, do Pai, estando em todos os seres. E dando também, num outro momento, ele dá esse mesmo conceito de mente, que é Deus, ele vai colocar, foi a vida, né, foi a vida que é o Pai, ativo dentro de todas as coisas, que veio com toda a força para reparar um corpo doente, quer dizer, esse mesmo elemento chamado mente criativa é a vida, é a própria vida. E que é essa vida que foi o elemento causador da cura daquele corpo doente. Então, me parece bastante claro assim, o fator de que a mente, que ele está colocando como sendo essa mente divina, não é aquela mente que está ainda pensando dentro das condições humanas confusa e que duvida, né? Ele vai estar sempre, de alguma forma, duvidando. Mas essa mente divina, que é essa mente que cura, que é Deus, é aquilo que é a própria crença, né? O acreditar mesmo. Quando você coloca ali um foco e acredita naquilo, não há dúvida, porque a dúvida ela viria da mente humana, desse nível ainda inferior da mente, né? Exato, E que está ligado. pré-pensamento, né? Exato, e que está ligado a essa parte ainda inferior, né, da nossa capacidade de pensar, né, o pensar ainda com o ego, pensar ainda com esses resquícios do passado, né? Você tem uma situação em que ele vai morrer. Por que ele vai morrer? Porque sempre foi assim e sempre fizeram acreditar que é assim, então não vai mudar. Não, isso aí é uma forma de acreditar dentro da limitação humana inferior. Quer dizer, a mente, então, que ele coloca aqui, não é apenas essa mente do pensar humano, mas é aquele princípio vital
né? E eu vejo essa mente, inclusive, como consciência mesmo, a consciência, Consciência. que é Isso. Deus nesse núcleo, né? E que é a partir Uhum. dessa fonte, desse núcleo de consciência ali, que está emanando essa capacidade criativa da mente, né? Agora, ele falou um ponto também interessante, que eu achei assim que, no momento quando ele fala, eu imaginei a correlação, e depois ele coloca nesses termos aí, porque ele fala sobre a mente, a mente, a, o coração e o espírito, né? Ele falou a mente, o coração e o espírito. Isso, mente, coração e espírito. Exato. Então, veja, a mente é o cérebro, porque depois ele vai considerar, né, que o cérebro ele só vai ter condições de operar devido a essa mente criativa que antecede ele, que precede o cérebro. Então, ele está Exato. correlacionando essa mente com o cérebro. Ele fala do coração e depois ele fala da alma, né? Ele usa, acho que é o termo alma, não é nem espírito. E isso tem a ver também com o que nós havíamos conversado, né, depois de ter assistido um vídeo sobre coração, o cérebro e pineal, né? Quer dizer, a Sim, pineal está ligada a esse elemento alma, enquanto que o coração é o próprio coração, que é o centro magnético nosso, e, no caso, a alma pineal, a mente é o cérebro, né? Está em correlação com o cérebro, e, no caso, o coração é o próprio coração, que emana essa força magnética. Então, quer dizer, quando nós pensamos na mente, nós estamos pensando realmente na capacidade que nós temos de superar essa limitação do cérebro. Porque o cérebro, ele é programado. O cérebro, ele pode ser programado, além das suas funções biológicas, que são naturais, e se não tiver essa programação, ele vai operar de uma forma perfeita, em concordância com essa mente, né, que é essa consciência, que é Deus, que é a vida. Mas quando sim. há essa programação, o cérebro passa a atuar dentro da programação, dentro daquele vidrinho que foi fechado e as pulgas não sabiam sair. Depois que tira, Exato. elas continuam. Então, É quer dizer, todo um funcionamento da máquina também, a né? máquina é. É o Então, quer funcionamento da dizer, máquina. quando ele coloca não duvidei, quer dizer, ele não deixou o cérebro trabalhar na programação da dúvida inferior humana, Sim, né? Ele coloca realmente um patamar. Espera aí, eu estabeleci a minha fé. Eu tenho fé de que isso vai ocorrer, vai ser solucionado. E essa fé não é sim. uma fé racional, é uma fé que ultrapassa o limite da razão, porque é a razão que vai trazer a dúvida, é a razão que vai trazer esse questionamento, porque a razão está dentro do programa cérebro, e dentro do programa cérebro nós pensamos como humanos, demasiados humanos, né? Sem ainda essa clareza dessa mente É criativa. uma coisa assim que é muito importante nesse sentido é o processo de identificação com essas informações e essa programação, Isso, entende? exato. Isso é um ponto assim sine qua non. Como você está identificado com aquelas informações, com aquela programação. Jesus, Exato. ele já estava identificado com uma outra programação, sabe? Era um outro nível de consciência mesmo. Então, ele já conseguia ter uma visão do funcionamento até mesmo da vida, do corpo. Você vê que ele vai explicando aqui numa época que não se tinha nem conhecimento sobre corpo físico, né? Ah, não. Nada. Então, aqui ele está falando coisas que ele tinha uma visão muito além disso. Então, ele não tinha nenhuma identificação nem com o corpo, apesar dele usá-lo, entender que era um instrumento. Ele não tinha uma identificação com uma mente humana no sentido de programação, né? Porque ele Hum, rompia com todas as programações. Ele estava identificado com um nível de consciência muito alto. Ele estava identificado com o quê? Com vida. exato. Vida. O que ele via como vida? Ele não se identificava com o corpo, ele conseguia se identificar como vida. Então, Sim. vida fluía dele, ele transbordava vida.
porque Deus é vida, né? É o Sim, tempo todo. Independente de um corpo estar morto ou não. Ele saiu, a vida saiu daquele corpo, mas a vida continua, a vida existe eternamente, né? Porque ele exatamente. tinha conceito de Deus como vida. Isso é interessante. Sim. Perfeita. É bem superior, né? Não é aquela questão de correlacionar ao padrão de crença, né? Porque o Exato. grande conflito aí está sendo esse, ele está confrontando o sistema de crença desses povos, né? Dos judeus que estavam ali, que a maior parte que estavam ali fazendo o acompanhamento, né? Quase que possibilitando ou acelerando a morte da criança por causa dos pensamentos que eles colocavam em cima, né? E aquilo era uma crença. Ele estava indo contra isso, estava colocando realmente um outro foco. Olha, isso não é verdade. Exato. Vocês E estão trabalhando com a assim, mente humana. exato. E olha que interessante, porque ele fala Deus vida, né? E olha como que isso é importante. Se a gente identificar isso, nós vamos identificar Deus em tudo. Porque se Deus Sim, é vida, a vida está em tudo, percebe? exato. Então você consegue ter essa sensação de Deus em você, como você sendo parte de Deus, porque você é um pedaço de vida. Você Sim, é uma parte de vida, percebe? E sim, mesmo que você veja um corpo biológico, né, se desfazendo, é possível você ver a vida ali que vai estar deixando aquele componente biológico, exato. sabe? É muito fácil você identificar, por exemplo, você vê um cachorrinho, né? Eu que tive a experiência, você agora também teve a experiência do gatinho que morreu, eu tive a experiência da cachorrinha. E aí, depois que você vê aquele corpinho ali, você lembra dele quando era vivo, quando estava no corpo, quando a vida estava naquele corpo, você fala: caramba, que diferença, né? Então, como é que é esse fluido, assim como o ar que você não vê, mas você sente, você respira, o próprio espaço que você não vê, e o vento também que você não vê, mas você percebe ele tocando as folhas, né? E a Sim, própria vida que está em todos os lugares, está em tudo quanto é coisa, inclusive nas pedras, tá, gente? Então é importante a gente saber essas coisas. Então, como a gente quebra um monte de informações, muitas desses conceitos que nos trouxeram, e aí o que que acontece? Se você está identificado com um Deus no céu, separado da vida, você pode estar com um corpo biológico até muito saudável, mas a sim, vida mesmo você não a sente, ou seja, você não sente Deus, entende? Porque se você quer colocar Deus numa caixinha de uma crença, de uma religião, até mesmo de conceitos de pessoas, né, que às vezes estão realizando atitudes assim não tão consideradas boas, gente, sinto muito, mas a vida está ali, Deus está ali, tá bom? Então é para a gente pensar nessas coisas e sair desses julgamentos e voltar cada vez mais para o nosso processo de vida interior para poder aprender a sentir Deus como vida em nós. exatamente, exato. É muito importante, né? Nós estamos assim vendo um descortinar da realidade. É bem como eu percebo as coisas, porque a gente tem um ponto que unifica tudo isso, que é realmente o sujeito, né, da situação, que seria Deus. Então, nós sempre vamos buscar uma referência em relação ao que está ocorrendo, ou a causa de tudo isso, como sendo Deus. Mas, em algum momento, nós vamos perceber que até mesmo a ideia de ter que considerar, né, Deus por trás de tudo isso vai ser descartado. Né? Nós vamos entender que Deus é algo muito, muito maior do que
a nossa capacidade de defini-lo, de encaixá-lo em algum lugar. Quer Uma dizer, simples causalidade, né? é, e assim, É no porque é sentido, sempre uma tentativa de querer reduzi-lo, né? Que a nossa mente não sim, consegue abarcar, a mente sim, humana não consegue. porque se nós pensarmos agora em relação a o grande conflito, né, que sempre houve, pelo menos nos últimos 2000 anos, é o conflito que surge quando a ciência ela vem aflora como sendo um substituto de Deus, né? Você vai ter o conflito entre religião e ciência. Isso principalmente ali final do século XV, XVI, vai aflorando mais e mais, XVII. E isso é o que a gente viu até nas últimas décadas, né? A ciência fazendo seus avanços, mas sempre numa tentativa de comprovar que Deus não é assim como diz a religião, e a religião negando o que a ciência dizia. E hoje nós vemos uma confluência em que a ciência ela consegue muito mais do que a religião comprovar Deus. Sim, Agora, porque eles também cederam um pouco, né? é, Porque a princípio era uma briga, porque na verdade eu acho que a ciência sempre constatou Deus, mas a ciência não queria constatar Deus dentro daqueles paradigmas religiosos. sim. Karma, pecado, Ah, sim, sabe? sim. É, Eles os estavam dogmas. querendo ver mais uma coisa orgânica, fluida, como que a vida se funcionando, né? Um Deus não sendo uma pessoa, mas sim algo como a gente acabou de dizer, consciência e vida, né? Sim, Propriamente dito. Como que isso se dá no campo das formas, né? O que as formas consolidam em termos de mente, em termos de som e de luz, não é? sim, Então, sim. é todo um processo científico para constatar Deus, mas não esse Deus religioso. É Um claro. Deus coerente, né? Porque Então, o e Deus religioso é incoerente. esse é o ponto, porque a ciência ela não é transcendente, a ciência ela não estuda a transcendência. E esse era o Exato. embate. E agora, quando nós entramos e começamos a entender que realmente, né, um ato espiritual, a própria experiência espiritual, ela não é uma experiência fora da matéria, senão que a própria experiência na matéria, ela é já uma experiência espiritual, ou seja, as duas estão unificadas, que é uma coisa só, você começa a abrir um outro parâmetro, onde realmente a ciência ela vai emergir daquilo que seria antes o domínio da religião. E aí você tira esse sujeito Deus da religião, porque a religião ela apenas formatou uma divindade, formatou uma forma de entender Deus, e a ciência começa a ver então que Deus, aquilo que foi chamado de Deus, na verdade é a própria experiência humana dentro de um fenômeno na consciência, né? Quer dizer, Exato. aquilo que a ciência sempre tentou mostrar é que não existe separação, não existe aquilo que é assunto ou tema da religião e aquilo que é assunto ou tema da ciência. Só existe uma coisa, é essa experiência que nós temos do momento presente, do agora. Isso se dá na consciência. Então, o que é a consciência? Isso é o paradigma que veio até agora. Mas eu já começo a perceber que vai ter um outro paradigma que vai ser o grande conflito futuro. Assim como teve esse conflito entre ciência e religião, a, o conflito futuro vai ser entre a consciência e o cérebro. A ciência ela vai ter uma outra cisão futura, onde você vai ter de um lado o argumento de que é o cérebro que cria a realidade e cria a consciência, e por um outro lado, que é a consciência que manifesta as possibilidades que o cérebro, inclusive, se inclui, né? Quer dizer, tudo é criado a partir da consciência. E a outra visão é de que tudo é criado a partir do cérebro, né? Então, você não teria uma, vamos dizer, uma condição muito, muito benéfica, né? Por quê?
Se nós pensarmos que tudo surge do cérebro, é justamente o argumento que Cristo está dando aí, né? De eu acreditei e não duvidei. O que vai duvidar é o cérebro, e o cérebro vai duvidar de tudo. Sim, Então você cai num outro campo do racionalismo, e é um racionalismo fechado, é um racionalismo que não vai deixar saída, que é o racionalismo, inclusive, das máquinas, justamente o que você disse. E que racionalismo de máquinas é essa? É o racionalismo da própria inteligência artificial. Então, quer sim, dizer, nós vamos ter ainda outros embates futuros para aqueles que ficarem, né, tentando realmente reformar o mundo, tentando fazer do mundo um lugar melhor, onde você não quer realmente fazer uma mudança na própria estrutura essencial, mas quer apenas fazer uma mudança na fachada, né, que é essa ideia de apenas sim, trocar de paradigma. A gente vai deixar um paradigma exato. velho e vamos estabelecer um outro paradigma. Esse outro paradigma é justamente o paradigma da inteligência artificial e desse mundo artificial, né, e que vai tentar predominar como sendo a verdade. Então vai ter esse embate. Eu acho que nesse sentido, o que Cristo mostra, né, é realmente isso, é a consciência, é a vida, é a mente divina, a mente criativa. E essa mente criativa é que manifesta todas as possibilidades. Desse modo, a visão me parece ser mais coerente de que é a consciência que precede o cérebro, a tal ponto de que a plasticidade do cérebro ela já é resultado disso, né? Você tem Exato, condições, do que Cristo fez aí foi uma mudança da plasticidade cerebral do pai da criança. Quando ele mostra exato, que, olha, é possível, mas o que fez não fui eu, foi a mente de Cristo, foi a mente divina, foi o Pai, que é a vida, que é a mente criativa. Então, isso é uma exato. mudança de processos cerebrais, é o que a neurociência chama de neuroplasticidade, a capacidade de mudar o cérebro. E o que muda o cérebro é a consciência. Então, já tem um fator aí que mostra que o processo correto seria este, né? É Sim, estar consciente do agora, estar consciente da sua presença no agora. E a partir daí, sim, todo o potencial ali de quando ele coloca a mão na criança e ora, né, para que o pai passe através de suas mãos para o corpo daquela criança e cure, é isso que ocorre, é isso que é o presente, no momento presente é consciência conectada com a fonte e tudo sendo transformado. com a fonte, exatamente. Sensacional, né? Muito, muito incrível tudo isso. Sim, E está nesse processo de autoobservação constante, né? Constante. exato. Percebendo nossas identificações, percebendo os níveis de pensamento no qual nos encontramos. Só analisar, sem julgar, essa Sim, autopercepção, muito importante. Parar para se analisar no sentido de se observar apenas sentimentos, emoções, quais são as vibrações que você está repetindo, ou seja, informações que você ouviu e você continua propagando. Então é exato. isso. E Isso vai assim, ditar a manifestação na sua vida. exato. E o que Cristo faz aí quando ele, né, ele apresenta essa fala dele lá na sinagoga? Em outras palavras, é isto. Ei, vocês não estão olhando para si mesmos, vocês estão seguindo, né, de olhos fechados algo que não é a verdade. Ele está, de certa Robôs. forma, colocando eles, confrontando para que eles mesmos se olhem, né, tenham Exato. autoconsciência. E sabe que foi até acho que ontem ou hoje, apareceu para mim aí um patrocínio, né, um post patrocinado de uma pessoa, e só para a gente fechar aqui, porque tem a ver com isso. Eu achei assim bastante até humilhante, sabe, de um certo modo, porque na fala dele, ele justificava todo o sofrimento humano como sendo o resultado do karma. E que para Deus não existe o bem e o mal, que é fato, né? Agora, Sim, você justificar, né, que o sofrimento ou que o mal existe é
por uma questão kármica e, infelizmente, né, tristemente, ele argumenta que quando nasce uma criança, aquela criança já tem o karma ali, e às vezes essa criança vai nascer com uma doença, vai nascer com um problema, e ok, é o karma dela. Putz, pra que isso, coitado, né? Aí Nossa, eu, de curioso, eu entrei nos... destruiu a pessoa, né? É, Se Deus não tem karma, a criança é parte de Deus, como é que ela já exato, tem um exato, karma? Isso tudo são processos psíquicos, emocionais do pai, da mãe, que a criança vai precisar passar por aquela experiência, né? exato. Imagina essa Outros criança. contextos. Imagina essa criança ali realmente com uma consciência, no sentido em Sim, que ela está consciente e ela escolhe. Porque é escolha, não existe uma obrigação, é tudo escolha nossa, nós escolhemos. Então sim, imagine que essa consciência ela escolheu. Eu escolho nascer naquele ventre para dar àqueles pais a experiência de perder um filho, ou a experiência de ter, exato. para que eles sofram, não, para que eles despertem para a natureza espiritual deles, A sabe? proposta da vida é essa. É, mas aí eu entrei nos comentários, porque eu falei, bom, deixa eu ver o que as pessoas estão falando, porque tá muito bizarro isso. E olha, Aham. tinham lá uns 10 comentários, pelo menos 7 eram muito, assim, lúcidos. Ai, Tinha que um ótimo. perguntando, ei, então você quer dizer que tudo que está acontecendo no sul com as enchentes está ok, É, nossa. sabe? O outro que, bom, então a criança que nasceu é um karma e assim que começaram a questionar, ele mesmo não respondeu. Quem respondeu foi ali a pessoa que está cuidando do anúncio dele, né? Então, quer Aham. dizer, você seguir em pleno século XXI crenças sem entender a fundo essas crenças e até que ponto Sim, elas realmente são válidas para o contexto em que nós vivemos hoje, é sinal de que você está um pouco desorientado. E essa pessoa desorientada, dificilmente ela vai conseguir orientar outras pessoas, o que dizer se coloca como guru de alguém, né? Entende? Então, exatamente. assim, as pessoas têm que. Essas pessoas que eu me refiro são aquelas pessoas que estão presas ainda a dogmas religiosos, principalmente, e acham que têm a verdade absoluta. Elas têm que ser pelo menos humildes e entender que, olha, estamos num contexto em que as pessoas têm mais informações do que eu posso abarcar em uma vida inteira. Porque se eu coloco uma frase, e uma pessoa inteligente, ela reflete sobre essa frase, ela busca informações para realmente ver se essa frase tem sentido, ela pode perder toda a carreira, né, que ela Com tentou certeza. construir, porque ela vai ser avacalhada. Agora, para um grupo de pessoas que estão fechadas naquele padrão de pensamento, naquele padrão de crença, naturalmente o que ela está dizendo é algo, uau, divino. Mas o que acontece aí? Uma incapacidade crítica. E uma das principais finalidades que nós temos que ter, assim como ferramenta, é a nossa capacidade crítica de analisar a realidade. E não é uma realidade do outro, é a nossa realidade, é isso que você colocou, de autoconsciência. Então eu me coloco como um ser autoconsciente, e nesse processo de autoconsciência, qual é a minha concepção crítica em relação ao que eu estou sentindo, ao que eu estou pensando, ou como eu estou pensando e como eu estou sentindo algo. Então, claro, se eu estou Uhum. tendo uma situação hoje em que o Brasil, de certa forma, está se comovendo, né, com a situação do Sul, eu vou simplesmente dizer é karma. Ó, eu estou sendo muito reducionista, né, bastante simplista em tudo, Com achando que certeza. apenas isso, eu fecho os olhos, é igual o rato, né, nos desenhos do Tom É, e Jerry. O Tom tá chegando, o Jerry simplesmente fecha os olhos para não ver, né, o gato chegar. E aí, então, eu não vou ver. sim. E se eu não vejo, a coisa não existe. No sentido fenomênico, isso não existe mesmo. Agora, no sentido ético, no sentido moral, no sentido humano, nós estamos aqui para vivenciar realmente aquilo que está ocorrendo. E se não for no sentido, diríamos, pragmático, de estar lá ajudando essas pessoas, nós temos que pelo menos estar aqui vibrando algo para o bem dessas pessoas, não colocando dentro de uma salinha e dizendo é o karma delas. Isso é um pouco de infantilidade revestida por uma pseudo-espiritualidade, né?
Com certeza. O que mais nós temos aí é pseudo-espiritualidades. Bom, vamos fechar hoje. Foi muito magnificente. Foi, Incrível, Dia das nosso Mães. querido e amado Jesus, Dia das Mães, caiu logo nessas passagens E viu que ele maravilhosas. comentou sobre isso, né? Falando do ventre materno que recebe. Exato, Né? que recebe, é muito maravilhoso. Até nisso foi Então, vamos simbólico. deixar aqui essa colaboração, né, que a gente sempre faz, Isso. e que todos possam, algumas pessoas que forem ouvir, que nós possamos tocar os corações e tocar suas mentes, né, para refletirem, pensarem, meditarem e ter as suas experiências com todas essas falas maravilhosas aqui do nosso querido e amado Mestre Jesus, e hoje consciência crística, né? Exato. Muito obrigada. Eu que Então, agradeço. vamos terminar com o nosso querido Namastê e Hariom. Namastê, Harion. Até a próxima. Até.